Boa tarde, tudo bem, povo? Como estão? Vamos aguardar um minutinho. Hora do nosso café, uma pausa para o nosso chá da tarde. Oi, Vânia, tudo bem? Quer me chamar para a gente começar a nossa conversa? Será que entrou? Olá, Fátima. Oi, amiga. Oi, Malu, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tô Deixa eu só acertando, arrumar meu volume aqui um pouquinho. arrumando a luz aqui também, não ficar escuro, né? Porque fora de casa tá um barulho aqui fora. Nossa, aqui não é barulho, aqui é calor. Menina do céu. Essa época do ano é muito complicada. Meu Deus. É muito quente. Muito gostoso. Oi, Aninha. Oi, Regina, obrigada. Regina, Ana Lu, E hoje a conversa vai render. vai, vai. Hoje é dia da gente. Pega café, chá, suco, se quiser, né, Malu? Porque eu Um acho chazinho para um chazinho para acalmar. Valdecir, que é isso aí. Regina, sejam bem-vindas. Ali, que legal! Olha, a Ale pode nos ajudar nessa live de hoje. Ah, é? Porque ela já já vai entender. A gente estava A conversando gente. antes, né, Malu, sobre o que a gente ia falar hoje, né? Tá tudo muito lindo, maravilhoso, rosas maravilhas. Ai, numerologia é fantástico, os números são fantásticos. Mas quem é que realiza isso, né? Quem que é o autor da obra? A pessoa, né? Então, todos os mapas que eu entrego, eu sempre deixo muito claro para as pessoas que o mapa, ele é apenas um mapa. O mapa, ele não te leva a lugar nenhum. O mapa, ele não vai fazer nada por você. Não, ele te Quem muda. leva. Não, ele te leva no sentido de mostrar o caminho. E Mas você. mas ele não faz você ir. É você quem tem que ter ação para ir. Então, o mapa ele dá a trilha do sucesso. Sim. Caminho da realização mais feliz, da realização equilibrada, das suas organizações psíquicas favoráveis, né? Só que se a pessoa não quiser andar nesse caminho, não adianta nada, né? Então, o papo hoje é dessa, como você fala, né, Malu? Autorresponsabilidade. Alex, de Vitória da Conquista, Bahia. Seja bem-vinda, Alex. Que legal. Então, porque. A autopercepção, a experiência, eu gosto de falar em experiência da numerologia, né? Sim, a experiência da numerologia, ela é realmente uma experiência e muito boa. Mas se a pessoa ela pega o mapa e acha que só com o mapa ela mudou a vida dela, ela está enganada. Ela está se enganando. Porque o que acontece? Eu faço o meu mapa, eu descubro qual é o caminho que eu preciso seguir, eu descubro qual é a curva que eu vou enfrentar na minha frente. Se eu não diminuir a velocidade, ou se eu não colocar impulso, ou o que eu vou fazer para que isso realmente aconteça? Então, o mapa vai realmente me mostrar o caminho e muitas vezes o que eu preciso fazer, onde eu preciso mudar o meu comportamento ou a minha forma de agir para que eu realmente atinja o sucesso, para que eu realmente. Porque eu não busquei a consciência, eu não quis buscar o conhecimento do meu caminho, né?
a gente abre uma caixa de Pandora, entre aspas, porque aí a gente acessa aquilo que a gente... É uma confirmação daquilo que a gente já sente nas experiências da vida, por exemplo, os desafios, os bloqueios, situações negativas que a gente parece que sempre acontece algo para a gente de negativo naquela área da vida, né? Muitas vezes, às vezes são perdas financeiras recorrentes, outras vezes são perdas amorosas recorrentes, outras vezes as pessoas não nos entendem quando a gente fala, a gente não consegue falar, assim, se colocar, vender as nossas ideias. Essas não coisas... não se acha profissionalmente. Exatamente, está infeliz e assim tem medo, nossa, mas e agora, o que eu faço? Então a gente leva a vida muitas vezes na tentativa e erro. E quando a gente acessa as nossas vibrações, as nossas tendências, que os números nos traduzem, é como se fosse uma constatação de algo que eu já sei empiricamente ou intuitivamente eu já sei. Só que aí eu tenho aquele mapa, por isso que se chama mapa, né, Malu? Um raio-x. E aí a gente tem toda essa conversa que a gente faz, né? De orientação, de as próprias vibrações, aquilo que é positivo ou não, né, Malu? Pois é. O problema é como encontrar uma fórmula em que o nosso consulente, aquela pessoa que pediu para fazer o mapa, como diz o Alex, a minha caixa tem 40 páginas, né? Deve ser o mapa dele que tem 40 páginas, porque é mais ou menos isso. O mapa, quando a pessoa tem um nome muito extenso, quando ele tem uma vida bem agitada, o mapa dele chega a 40 páginas. E não são 40 páginas, são estudos que a gente faz, que a gente detalha para a pessoa que chega perto de 40 páginas. Sim. Né? E aí ele pega aquelas 40 páginas, olha, até ler, dá uma lida e fala, nossa, que legal, então agora eu vou mudar, vai ser diferente. Né? Vai ser diferente? Só porque fez, né? E não vai. Ou só se eu... então... Obrigada, desculpa, gente, eu coloquei para ficar melhor. Então eu vou tirar esses bloqueios, eu vou mudar a minha nomenclatura, né? Porque agora eu já sou outro, porque eu já me conheço melhor. Estabeleço uma nova proposta de ação para mim, um novo jeito de ser. E aí eu não faço nada, porque os desafios vão continuar acontecendo. As situações vão permanecer enquanto a gente não agir diferente, porque a gente às vezes quer agir de forma igual na situação e esperar um resultado diferente. Só que para a gente ter resultados diferentes, a gente tem que agir diferente. Temos que mudar a forma de agir. Temos que sair da zona de conforto. Temos que sair da zona de conforto. Né? Temos que nos colocar vulneráveis. É verdade. Né? Nós vamos entrar num período agora, porque o ano de 2022, como a gente já colocou algumas coisinhas na nossa conversa passada, ele vai ser um ano muito, muito voltado a relacionamentos. Que é muito legal, né? Que é muito legal, mas se eu não estiver aberto para os relacionamentos, eu vou arrumar mais encrenca, né? E não é relacionamento só que fala, é namorado. Marido. Não. É relacionamento de pai, filho, irmão com irmão, é relacionamento. Eu com o outro comigo. Se eu não entender essa relação, eu vou ter mais confusão na minha vida. E uma outra coisa também é que a gente tem que pensar, 1 ano 6 também é para relacionamento. Relacionamento um pouco mais familiar. Relacionamento com um grupo um pouco menor. Mas ele também me leva a um grupo maior. Sim. Né? Sim. O que acontece nessa sequência? Tanto o nosso 2, do 2022, que vem 3 vezes, para realmente mostrar, olha, relacionamentos têm importância, porque ele está
triplicado, não é nem duplicado. E quando eu olho que ele soma um 6 e que também é relacionamento e que também é o envolvimento com o outro, numa abrangência maior, né? Tanto o 2 quanto o 6 são números que pedem não, eles trazem o elemento água. Água é emoção. Na verdade, água é pura emoção. Se a gente olhar para a água, ela se adapta ao recipiente onde ela entra. Então, nós temos... Mas ela também invade, né, Manu? Ela também invade. Ela também, olha a força das águas, né? A força das, mas num primeiro momento a gente tem que entender que a gente tem que se adaptar ao outro. Porque se a gente invadir, a coisa complica um pouco, né? A gente tem que, na verdade, isso que você falou é bem apropriado, né? Que nós somos seres relacionais, né? E até um material que eu estava acessando a semana passada sobre o homem, a ocupação do ser, né? O homem, ele é um ser ocupacional que ele tem necessidade de ação. Então, o que acontece? Quando a gente não toma ação, quando a gente não age, a gente até fica numa rotina esvaziada das coisas. E o que significa isso? Que a gente deixa de agir positivamente para melhorar as nossas coisas, o nosso entorno e tudo mais. Então, quando você fala, o 2 é lindo, maravilhoso, né? Até quando você pega o 22, um 2 vira para o outro, vira um coraçãozinho. É um coraçãozinho quando você olha o outro de maneira empática, de maneira acolhedora. E esse acolhimento não significa passividade, mas sim de você saber falar e se relacionar. E para isso que é muito legal a gente utilizar de comunicação não violenta, das técnicas, né? Que é você falar o que você quer sem exigência, sem julgamento e sem deixar de falar o que é importante para você, né? Então, quando você faz isso, o 2 é nesse ponto, é você com o outro, você com você também. E quando é a vibração desse 6, que é o ano universal, é de mim, né, com o meu entorno próximo, familiares, comunidade, aonde eu trabalho, de uma maneira mais ampla, do quanto a minha ação afeta o meu entorno. E essa percepção, eu acho que a gente tem, a gente está começando a abrir os olhos para isso. Porque a gente tem essa visão muito do imediatismo, né? De fazer para mim ou outro que se dane, né? A famosa lei de Gerson, né? Pois é. Eu tenho que levar vantagem Vantagem em em tudo. tudo. Péssimo, né, coitado? Ele falou num bom sentido de um slogan que colou para a gente muito ruim. E assim, a gente tem que ter uma ação positiva e consciente. Então, se a gente tem uma vibração que vai, uma tendência de um ano que vai favorecer as relações, o quanto eu estou preparado para isso? O quanto eu quero fazer isso? É aí realmente que é o objetivo do mapa. Mostrar para você o que este ano você está vivendo um ano pessoal com esta energia. O que você vai fazer para que esta energia seja favorável para você? Porque a função do mapa é exatamente isso, mostrar para você que você tem uma vibração favorável que pode te ajudar. Aqui os comentários. Até o Alex estava falando sobre, você viu, não sei se você viu, ele falou, nossa, depois de um tempo de isolamento, um ano excelente para se relacionar, né, para se aproximar. E é bem isso mesmo. Olha só como a natureza, né, e o universo é perfeito. Ele nos deu a chance de vivermos um isolamento, vamos dizer assim, mandatório, vamos dizer assim, para a gente ir para um autoconhecimento, querendo ou não, todos nós fizemos esse exercício, bem ou mal, né? Para quem estava desperto, conseguiu. E agora a gente está sendo chamado a falar, ok, bacana, viveu, já aprendeu, você com você, então põe você com outro, né? E é o que a vibração do próximo ano nos traz.
E o que a gente hoje estava querendo falar é exatamente isso. Primeiro, eu me conheço o suficiente, né? Eu sei quais são as minhas fortalezas, as minhas fragilidades, né? Meus pontos de melhoria. E o mapa nos dá isso, de uma forma muito assertiva, muito. E ele nos dá essa revelação, vamos dizer assim, que a gente já sabe intuitivamente. É impressionante quando você faz um mapa, a gente sabe, fala, nossa, bem que é isso mesmo, né? Nossa, é bem isso mesmo. E aí a gente tem que colocar em ação as recomendações do equilíbrio dessa vibração, né? É porque assim, quando eu faço o mapa, a gente vem para o mapa com dores que a gente quer resolver. A gente tem problemas que a gente acha que o mapa vai me dar uma orientação para resolver. Então, o próximo passo, depois que você recebeu o mapa, depois que você entendeu, é fazer aquilo resolver. Primeiro é ler periodicamente. Não, você vai ler, você vai entender, você vai tirar suas dúvidas. O próximo passo é você mudar, é você fazer com que aquilo se transforme da forma como você precisa que seja transformado. Até assim, uma questão de exemplo, né? Vamos lá, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Eu tenho um número 2 de missão. Tá, eu tenho um número 2 de motivação, né? O que isso significa para uma pessoa? Que ela é movida, ela tem uma motivação na alma que é estar à disposição do outro, a servir. Eu vou falar no sentido serviço do outro, mas não é colocando de uma forma pejorativa. Mas é aquela pessoa que quando alguém fala preciso ir em tal lugar, a pessoa fala, quer carona? Né? Eu quero fazer tal coisa, eu preciso. E a pessoa já está do seu lado te oferecendo ajuda. Quem tem um 2 é uma pessoa que está sempre pronta a ajudar. Uma facilitadora, né, Malu? É uma facilitadora, com certeza. Só que o que acontece? Se ela está no negativo, ela vai falar assim, pô, tudo eu, agora eu que vou te levar, tudo eu, agora eu que vou fazer isso para você, por que eu que tenho que fazer? Quando está no bloqueio, né? Sim, quando ela está no negativo desse número, quando ela está bloqueada com esse número. Então, ao invés dela olhar para aquele número e dizer, nossa, que maravilha, eu tenho a oportunidade de te ajudar, ela vai falar, não, eu não quero ficar fazendo as coisas para os outros. E aí vem a questão, ela não entendeu por que ela está aqui. E tem o excesso também, né, Malu? Que aí a pessoa fica o quê? Ela vai ficar totalmente dependente do outro. Ela vive a vida do outro. Ela não vive a dela. Então, gente, quem percebeu isso? Pelo amor de Deus. Vem descobrir se a tua vibração tá, às vezes está essas coisas equilibrada ou não, né? Porque, equilibrada ou não. Sabe o que? Olha, muito legal isso que você está falando, Malu. Porque assim, quando a gente tem tendências como essa, que são naturais na gente, o que acontece? Você acaba sendo guiado inicialmente pela tua força interna. Só que aí, conforme você vai interagindo com o mundo, você vai vendo os balizadores que você tem ao seu lado. Então, muitas vezes chega uma pessoa que não tem 2 nenhum na vida, um exemplo, fala assim, nossa, mas você, hein? Nossa, você faz tudo. Você é muito submissa, um exemplo. Eu não faço favor para ninguém. Se a pessoa quiser, que ela se vire. Aí você vira e fala assim, eu sei porque eu tenho um pouco disso de uma outra vibração. Aí você fala assim, nossa, mas eu gosto de fazer isso me faz bem, isso me alimenta, é uma coisa que... Aí você começa a ver um fala, outro fala, aí você fala, não, eu não posso ser assim, tô sendo tonta, não. Aí às vezes a gente começa a fazer o quê? Parar de ser isso. Aí o que acontece? Saímos do fluxo daquilo que nos propusemos a ser na vida, porque a gente faz um acordo pré-reencarnatório de experiências, de relações.
Então é muito louco isso, porque E é como se você estivesse negando a sua natureza. então quando a gente faz o mapa e acessa a nossa vibração, sabe aquela coisa, o caminho de volta? Eu faço um caminho de volta para a minha essência. E o que que nos empodera? A gente se empodera porque a gente se identifica com as energias, fala, não, eu sou essa pessoa, eu sou essa totalidade. E aí eu ganho em autoconfiança. E aí eu brilho para a vida de uma maneira fortalecida. Eu já me torno mais confiante. Por isso que a gente fala que o mapa é algo que deveria ser assim, né? A gente fala, meu Deus, devia ter feito para minhas Entregue na filhas. maternidade. Entregue na maternidade. É o manual de instrução que toda mãe, quando vai ter filho, fala, ai, filho não tem manual de instrução? Tem. O mapa é um manual de instrução. Então, assim... E assim, ele é um manual de instrução muito bom para os pais. Sim. Mas principalmente para cada um. Porque o que que acontece? Quando a mãe pega o manual de instrução do filho, vamos brincando, falando dessa forma, né? O que que ela vai fazer? Ela vai preparar aquele espírito de uma forma em que ele vai saber entender por que ele vai passar, ou por que ele vai estar passando por determinadas vibrações, determinados períodos complicados, não é bem o termo que eu quero usar. Desafiadores, né? Desafiadores. Sim, porque a vida é feita de desafios. Mas esse desafio tem um objetivo. Qual é o objetivo? Não é a evolução da alma? Sim, sim. Então, Expansão assim, de consciência. determinados desafios a gente não pode fugir. Determinados desafios vão acontecer. Por quê? Porque é o teu trato com o universo para o seu desenvolvimento. E assim, é legal a gente falar que a gente tem por base reencarnatória. Por quê? Senão as coisas não teriam nexo, as coisas não teriam uma explicação lógica. Número é lógica, é exato. Então, assim, o Pitágoras já falava isso, que o mundo poderia ser traduzido nas vibrações numéricas. Numéricas, exatamente. Uhum. E ele filosofava sobre isso de uma maneira que tudo que ele fez repercute até hoje, ecoa até hoje, né, nos ensinamentos. E assim, a gente vem para cá por um propósito. Tudo que a gente vai passar tem um para quê. Né? Para que eu estou vivendo isso? E se eu me desconecto disso, eu vou me revoltar comigo, vou ser uma pessoa infeliz, muitas vezes, que eu não realizo no potencial que eu poderia, né, Malu? E isso não é conformismo. Isso não é conformismo. Porque, assim, não é uma coisa de, eu tenho que estar sempre por trás, eu tenho que sempre ajudar mesmo, então tá. Não, não é isso. É resiliência. Não é uma coisa diferente. É aquela história assim da formiguinha, né? Todo mundo tem que levar alimento para casinha. Sim. Então, todo mundo sai carregando a sua folhinha. Não tem aquela de, eu não vou, eu não quero, né? E eu acho assim, é muito legal você olhando isso na natureza, porque a natureza acontece da forma como tem que acontecer. Uhum. O ciclo da natureza, ele é perfeito. E a gente também deveria entender que essas nossas vibrações, esses nossos ciclos, também são perfeitos. É que a gente perde força. Sim. A gente olha muito para o que o outro conseguiu. A gente olha muito para o que o outro tem. A gente vê o palco do outro a partir do nosso bastidor, né? Exato. E aí o que acontece? A gente deixa de olhar para o nosso. Porque assim, por mais que eu olhe que o outro aparentemente está melhor do que eu, a gente não sabe qual é o tamanho do sapato que ele está calçando. Ô Malu, queria perguntar aqui, será que alguém que está aqui sente isso que a gente comentou, de repente se sentir, né,
se, se teve essa, como é que fala? Essa percepção, né? Depois manda mensagem para a gente. A Né? Lê, a Lê é uma das pessoas de quem eu fiz o mapa. Eu acho assim, eu até gostaria, se ela puder dar algum tipo de depoimento, no sentido de houve uma melhora para você do seu dia a dia, não é do seu nem no seu dia a dia, mas uma compreensão melhor da sua vida após o mapa? Porque, assim, a gente, não estou falando agora do caso da Alê, mas a gente tem os nossos percalços, né? Todos nós temos. E depois que você faz o mapa, isso aconteceu comigo, estou falando agora de mim. Depois que você faz o seu mapa, você entende esses percalços. E esses percalços deixam de ser sofridos da forma como a gente sofria antes. Sim. Fica uma coisa mais leve, fica uma coisa mais aceitável, né? A Maria também, que entrou, passou já um pouquinho, também foi uma outra pessoa. Olha lá, o Alex está dizendo que para ele melhorou 100%. Ah, que beleza, né? Olha lá, a Ale está falando, muita compreensão. Né? Olha, quando eu fiz o meu mapa, eu fiquei assim umas 2 semanas depois e meio em choque. Eu levei um choque, eu não sei se aconteceu com os queridos aqui presentes, mas eu fiquei aí umas 2 semanas em choque, mas assim, sabe aquela coisa de você falar, nossa, sou isso mesmo, porque a gente acessa tudo que a gente é e os desafios que a gente tem a vencer. Sim. E uma das coisas que fez muito sentido para mim, né? Porque eu sou uma pessoa muito investigativa, muito racional. Ao mesmo tempo que eu era muito, assim, eu sempre me falavam isso, você é racional. Mas eu sempre fui muito assim movida pela emoção, aquela coisa, tal. E eu não entendia isso. Eu falava, nossa, mas tem nada a ver como racional, eu não sou racional. Bom, aí eu fui analisando meu mapa e eu vi que realmente no meu destino, que é a soma da minha data de nascimento, viu, gente? Quem não sabe o número do seu destino, soma todos os números do seu nascimento, dia, mês e ano completo, 1900 ou 2000, tarará. E aí, na redução para um número, ou 2, né, dependendo se é 11 ou 22, você vai ter o número do seu destino e essa vibração, que ela vai falar. Qual que era a minha vibração de destino? A minha é a 8. E o 8 é o cara racional. É a vibração racional, realizadora, processual. E eu sou muito assim, Malu. E aí, aí eu comecei e falei, nossa, não é que eu sou isso mesmo? Porque eu já tenho isso, né? E outra coisa, na minha motivação, era o 7. O 7 é o estudioso, é aquilo que quer saber minuciosamente as coisas. Perfeccionista. Então, né? Aí hoje, né? Aquilo que a Vanice, a nossa mestre, fala, né? Para o 7, quem tem um 7 na vida, né? Que acaba procrastinando por querer a perfeição. E eu me vi nisso, eu falo, nossa, é bacana ser uma pessoa estudiosa? É bacana uma pessoa que busca o melhor das coisas? Mas não é legal você se ater nisso a ponto de te prejudicar no fluxo da vida. Então, a partir daí, eu comecei a usar o slogan que ela fala do antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Quando vem a vozinha da autocrítica, porque como é que a gente identifica isso, né? Esses bloqueios, esses desafios, tal. Gente, é a vozinha que vem e fala assim, isso não tá legal. Por que você... Não faça assim. E aí você começa a conversar com você. Assim, depois que eu fiz o mapa, eu tenho altos diálogos internos comigo. Altos, assim, comigo, refletindo comigo mesmo, me analisando. E isso é uma coisa que o Mindfulness fala para fazer, que é a técnica da atenção plena. Porque você está presente no que você está fazendo. E aí eu achei sensacional. Foi aí que eu comecei a me, assim, rever muitas coisas, viu, Malu, na minha vida. Sim, sim. A Alê está falando, nunca tá bom. E é verdade. Quem nunca tá bom. Não, sim, e olha... você sempre faz melhor que o outro, né? Sabe, sim, e é incrível o seguinte...
Quando você tem um 7, isso já é difícil. Mas e quando você tem 2, 3 sets? Eu tenho 2. Então, aí a coisa fica pior ainda. No meu caso, eu tenho 2 2, né? Eu tenho missão 2 e tenho psíquico 2. O que isso pega para mim? Além de eu ser sempre aquela pessoa que está disposta a ajudar, é sempre aquela pessoa que está por trás das coisas, tem uma ação a ser feita, eu vou lá ajudar, tá, tudo bem. Além disso, é a questão do emocional. Porque, como a gente estava falando no início, é o elemento que rege o 2 é a água. Então, é muita emoção. Para chorar, gente, não tem ideia. É muito fácil. Sério, Malu? Parece artista de novela. Falou qualquer coisa, o Eu? olhão enche d'água, escorre. Você chora até em batizado de boneca, né? Até em batizado de boneca. Pode ter certeza. Eu choro até em batizado de boneca. Você está falando do elemento, só para fechar, né, o raciocínio dessas duas vibrações que eu tenho. As duas, que nem o 7, ele é regido pelo elemento ar, que é o quê? Mente. Mente. E pensa e pensa. E eu, se bobear, me perco nos pensamentos, fico pensando o que é, o que não é, porque deixa de ser, como é. E o 8 é o terra, que é o quê? Aquele pé no chão também, que olha e fala, deixa eu ver se isso é bom ou não é, vamos ver se isso tá certo. Então, o que dá uma equilibrada para mim é o meu 6 de missão, que aí é o elemento água, e aí que vem toda essa emotividade. E o que é bacana é que quando a gente acessa as nossas vibrações, você permite que elas fluam. Então, quando você precisa ser um analista, um crica, sabe aquela Você ativa coisa? o 7. Eu ativo o 7. Gente, eu resolvi uma perrenga aqui em casa que foi assim. Eu ativei meu 7, e acreditei naquilo. Eu falei, não, minha intuição está dizendo, eu vou lá. Porque isso é outra coisa que a gente precisa treinar. Acreditar no intangível. O que significa isso? Quando a gente vai tomando consciência da gente, a gente vai expandindo a nossa consciência espiritual, a nossa conectividade espiritual. Isso é o quê? É ter fé naquilo que ainda não existe. O que significa isso? Deus ser uma pessoa muito melhor do que eu me vejo hoje e eu acreditar que eu vou ser isso. Isso é fé. A gente às vezes acha que a fé é a coisa de ficar lá ajoelhada no milho, rezando, mas é você se conectar com o teu eu superior, né? Com a espiritualidade no intangível, de você acreditar em algo que está por vir. Isso, o que é? Uns dizem que é visão, uns dizem que é fé, outros dizem que é persistência, que sei lá, a pessoa é turrona, ela é teimosa. Não. Teimosa, Ter fé é você acreditar em algo que possa vir a ser. E aí, quando precisa, eu aciono o meu 7. Quando é necessário, eu vou lá e falo, bom, agora eu preciso fazer meu planejamento financeiro. Exemplo, eu vou usar o meu 8. Então, eu vou lá, mergulho. E é isso que é o maravilhoso da vida. E o fazendo os mapas, a gente vê vibrações que a gente não tem. Por exemplo, eu não tinha 3, que é a vibração do quê? Da comunicação. Eu também não. Então, muito fechada. Olha só, gente, 2 que não tinha, né? Estão aqui. Para a gente chegar nessas lives, a gente quebrou. Foram muitas conversas. Nossa, muitas resistências internas, medo, insegurança. Só que aí a gente colou essa vibração no nosso nome de realização que a gente fez, porque a gente viu que era importante, e a gente pratica isso. Não é, Malu? É isso que é o tema de hoje. E é esse o nosso tema. Não adianta eu saber que eu não tenho ou colocar lá no meu mapa um número que eu não tinha e achar que tudo vai se resolver. Não. Por exemplo, para quem não tem 8 e precisa de um 8, ele vai ter que, depois que ganhar este 8 no mapa dele, ele tem que trabalhar o compreendimento desse número. Ele tem que compreender esse número, ele tem que praticar este número. Aí as habilidades, falam, né? Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu pratico um 8? Primeiro, pode começar fazendo um curso de matemática financeira, pode começar a fazer um curso de planejamento, pode tentar fazer empreender, fazer um negócio, né? Então, mas tudo isso
bem estruturado, bem estudado. Aí é assim, né? Eu Da não pessoa se tinha. colocar na posição de aprendiz. Falar Sim, assim, porque e é isso que se, a gente né? veio fazer, a gente É, veio aprender, é. né? Ah, legal. Ah, mas eu tenho um 3, eu sou ótimo comunicador, eu sou ótimo. Ok, mas você está usando isso? A Você seu colocou favor. isso em prática? Isso está sendo útil para você e para os outros? É, Não adianta você ter só o número. É o quanto você está realmente colocando isso em prática e a serviço. é. Uma coisa que foi bastante interessante, que a nossa mestra também falou esses dias, é que os verbos que nós vamos usar muito em 2022 é sentir, servir, Servir, e tinha mais um. sim. Espera aí que eu já recupero. E ser. É. Então, para você servir, você tem que sentir e ser. Eu achei E, isso muito interessante. e essa é muito legal isso. E outra reflexão também que eu quero trazer aqui, uma provocação, né? Nós temos uma visão daquilo que nós queremos para nós. Né? Quando eu decido olhar para mim como pessoa que sou, falar, bom, o que, que eu vou fazer dessa pessoinha linda que está aí no espelho, né? Que é o maior desafio é todo dia de manhã, se olhar para si. Então, o que, que eu tenho que fazer, né? Para eu ser, para eu ter o que eu quero e viver como eu quero. E é aí que a gente começa a abrir a mente para reflexões que muitas vezes a gente não faz no dia a dia quando a gente está no automatismo. Então, essa atitude reflexiva, ela é muito importante para nos fazer, sabe, um movimento para frente. Aquele ócio, né? O ócio criativo, na verdade, é o quê? É de você parar e pensar sobre a complexidade, sobre a vida, sobre você. E a gente tem uma tendência muito, a gente tem um chamamento muito grande para o externo, né? A gente não vai para o interno. Então, quando a gente faz uma análise numerológica, a gente olha esse interno, como é que ele funciona? E como é que as minhas ações reverberam no externo? Como é que eu estou reverberando nesse externo, né? Então, às vezes a gente se dedica tanto para um planejamento de matéria financeiro, quantas vezes a gente entra no banco na semana para ver o saldo, para ver se está tudo bem, se comprou, se não comprou, que gastou, que não gastou, se recebeu. Agora, quanto que eu gasto para fazer esse planejamento emocional? Então, o convite que a gente faz, venha fazer o seu início de planejamento emocional a partir do mapa, que o mapa é isso, né? Ele ajuda você a acessar o teu mundo interior, assim como nós fizemos, né, Malu? Sim. Eu sou outra pessoa depois que eu encontrei a numerologia. Sou outra totalmente diferente. E o, Assim, me inte- e vejo o- muito é, diferente. e o interessante é assim, hoje nós somos outra pessoa. E quando a gente olha para trás, fala, gente, era tão claro, mas a gente resistia. Ai, não sei se para mim não era muito claro, não, Malu. Era difícil. Era difícil porque, Não, o como eu sou um claro, sete, não, imagina, não fazia sentido as coisas. não é que para mim o claro era assim, eu sempre trabalhei, inclusive em áreas de apoio. Tá. E eu não entendia. Porque assim, nossa, eu tenho MBA, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu queria fazer coisas diferentes. E eu até chegava nos lugares para fazer coisas diferentes. Hum. Mas a minha postura, a minha colaboração sempre era bastidor. E não é que eu estou reclamando, era legal, eu gostava, mas eu não Uhum. entendia por que eu chegava até lá, mas eu não subia no palco, entende? Entendo. São as repetições, né? Mas eu não subia no palco. Eu tinha vantagens, eu conseguia desenvolver o que eu tinha me proposto, mas na hora de apresentar, na hora de falar, eu não ia para o palco. Entendi. E aí eu falava assim, nossa, que coisa, né? E assim, eu nunca me achei
não, que eu não tivesse conseguido o sucesso. Porque assim, quando eu olho para trás e avalio da onde eu vim, como foi minha vida, os sofrimentos, eu acho que eu galguei um caminho muito de sucesso, Sim. né? Mas eu falava assim, poxa, mas eu podia ter ido mais longe. Porque a gente compara muitas vezes Com o com o outro, com outro. o fora. É. E isso foi muito interessante, porque quando eu fiz o meu mapa e eu descobri que a minha data de nascimento era muito forte com relação a isso. Ah, mas você é pró-palco. Oi? A Ale falando da questão do palco. Eu não estou vendo os comentários. Não Ah, sei por tá. que para mim parou. Tá, mas não é crença de merecimento, não. Era uma coisa. Não é questão de não merecer. Eu chegava lá, mas eu não subia porque eu achava que era o outro que tinha que ir. Era a questão do meu suporte mesmo. Porque qual era a minha missão? Era dar apoio ao outro. O outro ia brilhar, mas não significava que eu não estava brilhando, porque eu também brilhava, né? E isso foi assim, revelador quando eu vi que eu tinha 2 no meu mapa. Então, aquilo ficou muito reforçado, que o meu papel era aquele mesmo. Era o seu Era o meu melhor. papel. Era o meu melhor, era ali, não era lá. E você sabe que eu tenho 2 noves no mapa também, muito forte, que é de impressão e dia de nascimento, né? Dia psíquico. E eu, desde que me conheço por gente, por exemplo, eu queria ser comissária de bordo, quando eu estava para me formar. Menina, eu queria viajar o mundo, eu queria... Imagina, e eu vim de uma família que é assim, super tradicional, né? Meus pais, a minha mãe principalmente, quando eu falei que eu ia morar fora do país, que a minha vontade era essa, ela, assim, naquele momento eu não... Assim, eu precisava ajudá-los, né? Vamos dizer assim... Eu precisava da minha contribuição, porque eu era arrimo de família, tal, não dava para eu sair. Mas isso, Malu, sempre ficou na minha cabeça. Sempre eu falava, nossa, eu queria viajar, queria fazer, e tá. Aí eu sempre trabalhei em empresas multinacionais também. Engraçado, eu falava, nossa, né? Eu sempre acabava indo. E aí, quando eu fiz a numerologia, deu lá, o 9 é aquela pessoa que em algum momento da vida vai querer morar fora, vai querer conhecer outra cultura. Por quê? Porque ele é da universalidade, ele é de Ele é do entendimento. mundo, né? Ele é do Exato. mundo, ele não é uma Aí, pessoa a viver presa. exatamente. E aí, o que eu falei? Caraca, não é que eu não vivi isso. Então, o que eu estou planejando para mim, de alguma maneira, né? Eu já tenho dupla cidadania belga, que eu consegui. Olha só, da minha família toda, só eu fui atrás. Olha como a força é grande, né? Da Não, tendência é da uma energia vibração. que a gente Você não não entende se segura. você não sabe. Na época, eu lembro que o meu avô, ele entrou em 500 no Brasil como é que fala? Cidadania. Ele era belga, ele foi de número 500 no Brasil. Ele entrou em 1917. Nossa! E uma vez, conversando com meu pai, com meu tio tal, ele falou, eu falei, nossa, será que o vovô tem documento? Aí meu tio falou, eu tenho. Aí eu peguei. Que legal! Olha, aí eu fui atrás. Gente, gastei uma grana, porque é caro. E na época eu lembro que meus irmãos olhavam e falavam assim: você é louca, vou gastar dinheiro para quê? Para que vai fazer isso daí? Eu falei, eu quero. Aí eu peguei a dupla cidadania e tal. Qual que é a minha vontade? Eu falei, agora eu vou viver. Não, é que isso, né? Pandemia, né, gente? Eu vou, em algum momento, eu vou realizar isso, mas de uma maneira consciente. E é assim, é uma coisa tão bacana que aí você se move para realizar aquilo que está no teu positivo. Vou conseguir fazer? Não sei, tem uma série de interferências que talvez não. Mas eu estou buscando isso acontecer. E é por isso que a gente, quando pega o mapa, a gente tem essa consciência do que eu... Positiva. Saiu um pouquinho, né, Malu? Agora Saiu. que eu vi. Então, Não, mas assim... tudo bem. Na verdade, eu acho que é problema com bateria. Vânia, para a gente não correr o risco de Tá, perder, vamos fechar.
Vamos fechando para a gente poder... Tá. Deixa eu até... Estou tentando conectar, mas esses cabos de bateria não duram. Entendi. Ah, tá bom. Não, bem. Mas Mas acho a assim, mensagem de hoje é: cuidada. faz o mapa, gente. Bota Faz a o mão na mapa, massa. mas não faça só por fazer. Faça para transformar a sua vida. É isso E aí. E a transformar gente para pode. Nossa, e transformar para o bom, para o lado positivo da É. coisa. E assim, né? Nada melhor que começar um ano novo com vibrações novas, né? Exato. Opa, você entra num fluxo que está universal. Está todo mundo vibrando por uma mudança positiva. Ah, você Sim, pode mudar em qualquer época do ano? Pode. Mas pode. agora é melhor, porque agora você entra num fluxo, né? Você entra num flow aí muito positivo de esperança, de acreditar no melhor. Você entra num fluxo. É isso aí. E, Tá gente, bom. para todos que estiveram aqui, nossa gratidão. Desejamos para todos um Feliz Natal, um Sim. fim de semana maravilhoso para todos, que passem em família, com tranquilidade. Vânia, um beijo, um abraço bem forte para você, tua Para família. todos, muito obrigada. Para todo mundo, obrigada por nos prestigiar, por estar com a gente, por E acreditar, sabe, é, nos apoiar, porque para a gente é um desafio estar falando aqui, né? sim, sim. Estamos trabalhando a vibração do nosso 3, né? E muito obrigada, muito obrigada. E aí, na semana que vem, a gente publica se vai ter novamente ou não. Porque Isso. como é logo após o Natal, a gente ainda está meio sem saber se vamos conseguir na segunda-feira dar continuidade. Mas, gente, bom Natal para todos, tá? E estamos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar para a gente um direct, a gente está à disposição para responder, tá É isso bom? aí. Beijo a Tchau, todos. gente. Feliz Natal, Até viu? mais. Tchau. Tchau.